Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos no final da nossa trilogia Fé, Esperança e Amor. É uma mensagem que nós temos, obrigado, ministrado, os pastores. E nós estamos encerrando nesse domingo essa trilogia, falando sobre amor. Nós falamos que nós precisamos renovar, restaurar, restabelecer esse tripé na nossa vida. Porque a essência da renovação da vida se dá na área da fé, da esperança e do amor. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Nós vamos reler o texto, mas frisando, isso que nos sustenta, a fé. Isso que nos sustenta, a esperança. Isso que nos coloca em pé, o amor. E se esse tripé estiver, de alguma forma, enfraquecido em alguns desses pontos, nós cairemos. Porque alguns casamentos passam por crise e desfalecem, porque uma dessas três áreas está em crise, está fraca, está débil. Por que nós sucumbimos em meio às dificuldades da vida? Por que nós nos desesperamos em alguns momentos? Porque uma dessas áreas está enfraquecida. Ou a sua fé está muito vacilante, ou você perdeu a esperança, ou você não tem amado de fato. Então nós precisamos renovar. Nós começamos esse ano falando sobre a necessidade de uma renovação, de uma restauração na nossa vida, de um avivamento, de um despertamento no nosso coração. É isso que nós precisamos. E a começar da base, dos fundamentos. E Paulo então diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, exatamente sobre isso. Portanto, agora existem essas três coisas: fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Esse tripé que nós temos falado nesses dias são elementos essenciais, fundamentais para a nossa vida aqui na terra. Para tudo que você faz. Não só para a sua vida espiritual. Para tudo que você faz. Seu negócio, sua família, seu estudo. Se você não tem fé, não tem esperança, não tem amor, você desfalece, você cai. Se nós soltarmos um desses pés aqui, isso vai cair. Se um pé desse tripé estiver quebrado, vai cair. E é assim a nossa vida. Nós não fugimos disso. Nós não escapamos disso. Isso é real. Isso é verdadeiro. E nós precisamos entender, precisamos renovar fé e esperança. E agora, nessa noite, falando sobre amor. Se você perdeu a mensagem sobre fé, ouça novamente, está no nosso site. Se você perdeu a mensagem sobre esperança, ouça a mensagem sobre esperança. Ou leia sobre a esperança. E nessa noite você vai estar ouvindo sobre como renovar o seu amor. Renove o seu amor pelas pessoas. Renove o seu amor pelas pessoas. É algo que nós precisamos buscar. Renovação de amor pelas pessoas. O que nos move nessa vida é o amor. Paulo diz que a maior delas é o amor. O que vai nos dar mais sustentação nessa vida é o amor. Nós vamos ver sobre isso. Fé, esperança e amor. E João capítulo 13, verso 1 diz: Jesus sempre havia amado os seus discípulos, e ele amou até o fim. Se existe alguém que nós precisamos aprender sobre amor, é Jesus.
Nós cantamos sobre isso agora há pouco, ouvimos um testemunho sobre isso agora há pouco. Ele nos ama. Ele nos ama. Isso é real. Isso é verdadeiro. Ele nos ama. Jesus nos ama e deu prova disso, amando os seus discípulos até o fim. Até o fim. Não pela metade. Não movido pelas circunstâncias. Não condicionado pela temperatura ou pelo tempo. Não restrito ao que se faz, ao que se pensa. Não impedido por qualquer tipo de situação. Ele amou até o fim. E é isso que Jesus nos ensina. Nós precisamos renovar nosso amor para com Deus e para com as pessoas. Jesus disse isso em Mateus 22, no verso 37 a 39. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Ele disse mais. Ele diz: este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo maior mandamento é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Então, Jesus nos ensinou alguma coisa aqui muito importante. Nós precisamos amar a Deus e amar as pessoas. E se nós não renovarmos o nosso amor para com Deus e para com as pessoas, nós fracassamos na vida. Podemos ter e ser aparentemente um sucesso. Sucesso profissional, sucesso acadêmico. Mas vamos ter problemas sérios nos nossos relacionamentos. Jesus disse: ame o Senhor com todo o seu coração. Ame ao Senhor com todo o seu coração. Qual é a origem do amor? Deus é amor. Própria substância de Deus é amor. Por isso o amor é importante, é o mais importante. Porque a essência, a substância total de Deus é amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8 fala sobre isso. Deus é a própria essência de um amor. Ele ama porque Ele é amor. Ele ama não porque precisa esforço para amar. Deus olha para a gente e fala assim: eu tenho que amar esse pessoal. Deus olha para a gente e diz: puxa, eles fazem tantas coisas erradas, mas eu prometi amar. Fazer o quê? Deus não é assim. Deus ama porque Ele é amor. Ele não tem outra escolha a não ser nos amar. Ele não tem outra opção a não ser nos amar. Ele é amor. Por isso João disse em 1 João capítulo 4, verso 7, a gente sabe quem nasceu de Deus quando nós amamos os nossos irmãos. É uma qualidade de um discípulo de Jesus, de alguém que segue Jesus, amar as pessoas. Por isso nós não temos muitas escolhas não, queridos. Por mais que a nossa carne exija algumas respostas da parte dos outros, o Espírito Santo de Deus que habita em nós diz: ame. E ame. E ame. Então, igualmente aqueles que não são de Deus não vão amar, porque não tem a essência de Deus dentro deles. Nós que temos Deus dentro de nós, através da obra da salvação de Jesus, precisamos amar. Jesus foi o nosso grande orientador a respeito do amor. Ninguém amou como Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso paradigma maior de amor. E Jesus amou com paixão, Jesus amou completamente. E Jesus aprendeu isso da forma mais difícil.
da forma mais humilde, da forma mais corajosa. Ele amou até o fim. Ele fez uma opção: eu vou amar até o fim. A minha escolha é amar até o fim. Alguns vão me trair, outros vão me entregar, outros vão me abandonar, outros vão me decepcionar, outros vão cuspir na minha cara, outros vão me bater, outros vão simplesmente virar suas costas, fazer uma opção pelas coisas. Mas eu decido amar. E Jesus amou até o fim. Então, o investimento que nós fazemos nas pessoas, queridos, é tão importante que é o que nós levamos para a eternidade. Nada que nós investimos aqui nós vamos levar, a não ser o amor que nós liberamos para as pessoas, no cuidado uns com os outros, no se importar uns com os outros, no ajudar uns aos outros, abrir mão pelo outro. E nós precisamos carregar isso. Amar a esposa, amar os pais, amar os avós, amar a Deus, amar os mais velhos, amar os mais novos, amar os filhos, amar os parentes, amar os amigos, amar os inimigos. Porque certamente todas essas pessoas vão ser instrumento de Deus na nossa vida. E eles foram instrumentos de Deus e serão instrumentos de Deus na nossa vida. Nós estamos vendo isso lá na escola, no CTM. Então, vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai dizer assim: não me importa mais o extrato bancário que eu tenho, não importa mais os bens que eu tenho, não importa mais as escrituras imobiliárias que eu tenho, não importa mais a agenda que eu tenho, não importa mais o e-mail, não importa mais os bilhetes de passagem que eu tenho. Eu quero ver pessoas, eu quero estar com pessoas, eu quero me relacionar com pessoas, porque de fato é isso que importa. A grandeza do amor de Deus fez com que Paulo escrevesse 1 Coríntios 13. E é um bom exercício para lermos novamente em casa. Ali nós vemos a virtude do amor, o comportamento do amor, a persistência e resistência do amor, a durabilidade do amor, a grandeza do amor. E Jesus nos ensina que nós precisamos andar como Ele, viver como Ele. João escreve isso na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6. Quem diz que vive unido com Deus deve andar ou deve viver como Cristo andou ou viveu. Quem diz, eu tenho Deus na minha vida, deve andar como Cristo andou. Deve estar na sombra de Cristo, deve estar nos passos de Cristo, deve seguir os mesmos passos de Cristo. É uma coisa fácil? Não é. É possível? Sim, é possível. Precisamos, como foi falado agora há pouco, entrar debaixo de um discipulado. Alguém que possa nos ajudar, nos motivar, nos incentivar a caminhar nessa jornada. Agora, eu preciso amar, porque a vida, ela é um tripé, e o maior e o mais firme desse tripé é o amor, porque é a essência de Deus. Então, como é que eu posso amar de forma prática? Primeira, faça isso, tome a iniciativa, você mesmo, tome a iniciativa, você mesmo, de restaurar os seus relacionamentos quebrados. Tome iniciativa. Existem relacionamentos quebrados na sua vida? Pessoas que você não quebrou o relacionamento, quebrou seu marido, sua esposa, seu filho, pessoas da sua família, vizinhos.
Tome a iniciativa. Você quer ter uma vida restaurada, abençoada? Fortaleça o seu amor. E depende de você. Tome a iniciativa de restaurar esses relacionamentos quebrados. Veja que Marcos, no capítulo 12, verso 30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Eu não li um versículo errado. Estou lendo o versículo certo. Porque se nós amamos a Deus, nós temos que amar as pessoas. E muitas vezes nós não queremos restaurar os relacionamentos quebrados, porque nosso amor por Deus está enfraquecido. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Ame ao Senhor. Se você tem algum relacionamento quebrado, você não está amando ao Senhor. Você precisa amar o Senhor. Ame ao Senhor. Se apaixone novamente pelo Senhor e você vai conseguir restaurar os seus relacionamentos quebrados. Ame ao Senhor. Nosso problema é que a gente não ama o Senhor suficientemente. E não entendemos o quanto Ele realmente nos ama. Nós cantamos aqui, choramos aqui, esbravejamos aqui, Ele nos ama. Mas muitos de nós ainda não conhecemos de fato esse amor. Não internalizamos este amor. Isso ainda não é uma realidade. Você ainda não tem convicção plena de que Ele te ama. E que o Espírito Santo de Deus te faça entender isso. Porque se nós temos algum tipo de relacionamento quebrado é porque nós não amamos a Deus. E não entendemos o seu amor. Se nós queremos crescer na fé, precisamos amar as pessoas. Paulo diz lá no capítulo 3 de Efésios, verso 12 e 19. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Veja mais. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Nós só vamos entender a profundidade, a dimensão do amor uns com os outros. Se nós temos relacionamentos quebrados, isso impede de nós conhecermos a Deus. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Restabeleça os seus relacionamentos. A palavra, esse mesmo versículo na mensagem, o texto que nós lemos, Eugene Peterson diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, com sua paixão. Não está aí. Ame o Senhor, seu Deus, com sua paixão, coração, inteligência e energia. É assim que nós temos que amar a Deus. Corrie ten Boom, do livro O Refúgio Secreto, ela é uma sobrevivente do Holocausto. Um livro lindo, tem um filme bonito, antigo, né? Que você pode assistir, se não assistiu. Conta a história dessa família que foi presa por Hitler e ficou num campo de concentração durante muito tempo. Ela escreveu o seguinte: a medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, mas sua doação. O quanto doamos, o quanto nos doamos. E para Corrie ten Boom, nós conhecemos o tio dela em São Paulo, Henrique de Cook. Foi nosso professor no seminário, um holandês alto. E ele contava, o maior problema da Corrie era perdoar os soldados que mataram o seu pai e a sua irmã. Pronto, contei o filme. Né? E ela diz,
Esse foi o maior problema meu. E uma vez ela estava pregando e no final de um apelo, um homem se aproximou perto dela. E era o soldado que estava no campo de concentração, onde a família dela tinha sido dizimada. E ela ali foi confrontada em perdoar, com o perdão de Deus, aquele que era o algoz, aquele que tinha matado o seu pai, a sua família, a sua irmã. A medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Jesus teve apenas 3 anos do seu ministério entre nós. Antes, Jesus não aparecia, morreu aos 33 anos, e os seus 3 anos foi revolucionário para a vida de todos nós. A vida de uma pessoa não se mede pelo tempo que ela vive, mas por quanto ela se doa. E nós precisamos nos doar, precisamos ser sementes do amor nessa terra. Precisamos amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Não é tempo de queimar pontes, é tempo de construir pontes. Não é tempo de separarmos, não é tempo de afastarmos. Não é tempo de tirarmos as pessoas de perto de nós. É tempo de construirmos pontes. Construam pontes. Busquem as pessoas que vocês tiveram com os seus relacionamentos quebrados. Restaurem esses relacionamentos. Perdoem. Abençoem. Segundo, vou ser mais rápido, tá? Me detive no primeiro, porque era muito importante. Explore com profundidade o perdão. Mateus 6,15, nós vimos isso no Sermão do Monte, por isso que não vamos gastar muito tempo. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as suas ofensas, a ofensa de vocês. Precisamos perdoar. Perdão é algo cristão. Perdão é de Deus. Perdoar é algo de Deus. E só uma obra do Espírito Santo no nosso coração vai nos fazer perdoar. Precisamos perdoar. Libere o seu coração. Libere o seu coração. O Senhor diz a palavra que Ele nos perdoou. Ele atirou os nossos pecados na profundeza do mar. O pecado não fica na superfície, fica na profundeza do mar. É uma expressão. Fica longe das nossas vistas. Porque o perdão faz isso. O perdão faz com que a gente esqueça da ofensa. E olhe as pessoas agora com outros olhos. Porque a ofensa está completamente submersa e impossibilitada de ser enxergada, de ser vista. Assim também, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Martin Luther King disse uma frase interessante. Quem é destituído do poder de perdoar, não tem poder de amar. Perdoe. Perdoe seu filho, perdoe seu cônjuge, perdoe seu amigo, perdoe seu inimigo, perdoe seu vizinho. Paulo diz que nós precisamos ser guiados pela paz de Cristo. Ela que nos dá condições para tomar decisões. Se nós estamos em guerra, não temos, nossas decisões serão as piores possíveis. Porque se a paz de Cristo vai dirigir nossas decisões, se nós não estamos em paz, estamos em guerra, nós não teremos boas decisões. Foi essa paz que Deus nos chamou a fim de tornar-nos um só corpo e sejam agradecidos. Perdão é uma ordem de Cristo, não é um conselho, não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem de Jesus. Então, se a gente não consegue perdoar, a gente não vai sobreviver
Esse mundo, esqueça, você já perdeu. O seu tripé, a parte do amor, que é a mais importante, está débil e você vai cair. Em algum momento você vai cair. Terceiro, escale os seus obstáculos para chegar à unidade da fé. Romanos 15, 7 diz, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou a vida de vocês. Sabe, queridos, precisamos escalar para chegar à unidade. Como uma escada, subir alguns degraus. E sabe, aqui estão alguns deles. O primeiro degrau é incompreensão. Sabe, a maioria dos relacionamentos não tem força para subir a escada da incompreensão. Por quê? Nós somos humanos, nós erramos. Nós vamos errar, vamos falar coisas que não devemos. Vamos pensar coisas que nós não deveríamos. E nós precisamos superar isso, essa escada da incompreensão. E olhar as pessoas e compreendê-las. Tentar entender porque elas fizeram certas coisas. Mas se a gente não entende isso, não tem problema, atravessa essa escada. Pula esse degrau. A gente tem muitos problemas de comunicação. Esse é um grande problema do ser humano. Esse foi o primeiro problema, grande problema lá no Éden. Problema de comunicação. Adão não falou para Eva. A serpente enganou jogando palavras que Deus tinha dito. Incompreensão. Esse é o grande problema dos casais. Incompreensão. Palavras que foram lançadas, palavras malditas. Palavras que foram dúbeis, palavras que tiveram outra conotação, e incompreensão. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos escalar os obstáculos para chegar à unidade. Incompreensão é um obstáculo. Egoísmo é outro. Egoísmo é outro. Sabe, é a maldita síndrome do eu. Aquela velha musiquinha que eu sempre canto aqui. Primeiro o eu, segundo o eu, terceiro o eu, e depois de mim sou eu. Né? Só eu. Só eu. É a doença espiritual, maligna, carnal. Nós nascemos com ela. E nós precisamos amar as pessoas. E o egoísmo é um grande obstáculo para a gente escalar. Rompa isso. Rompa isso. Eu estou, assim, desejoso do pessoal do louvor cantar uma música que eu deixei para eles há algum tempo atrás. Essa da Salve pela Graça foi uma, mas uma outra do Deigmar, que fala assim, que ele cresça mais de ti, mais de ti, mais de ti. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça. O nosso egoísmo precisa ser morto diariamente, passar pela cruz, como nós cantamos agora há pouco. Se nós queremos escalar e ter unidade na família, na igreja, na célula, nós precisamos escalar a escada do egoísmo. Os meus erros, sim, nós erramos, fazemos coisas erradas. E para nós chegarmos à unidade, precisamos entender isso, erramos, como falamos, como tratamos, como olhamos, somos... Gente, a gente é tudo errado. A gente é tudo errado. Precisamos entender isso. Mas precisamos ultrapassar essa escada que impede. É porque ele olhou assim, olhou assado, falou assim, falou assado. Gente, supere isso. O sacrifício de Jesus foi maior que tudo isso, mas infinitamente maior que tudo isso.
resolva os seus conflitos, apare as arestas. Só vou citar, gente, eu vou passar direto. Vocês vão ter tempo para mexer com isso. Aparem as arestas. Sabe, tem muita coisa na nossa vida que precisa ser tratada. Precisa ser tratada. A gente tem que olhar com os olhos de Deus. Crítica vem, mas faz que nem chiclete, irmão. Mastiga, tira o gostinho e joga fora o resto. Ouça a crítica, tire o que é bom e joga fora o resto, que nem chiclete, lembra disso? Chiclete. E as pessoas vão te criticar, vão falar de você, mastigue. Pega aquele saborzinho, que ótimo, é isso mesmo, eu preciso melhorar nisso, joga fora o resto. Precisamos ser assim. Faça isso. Sabe, o problema está nos nossos olhos. Jesus disse lá, né? Agora travou tudo. Mateus 7. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no teu olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá virar bem e para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Nós temos que primeiro fazer uma análise nossa. O que eu errei? Onde eu errei? O que eu preciso melhorar? Em amor e com graça e ajudar os irmãos a fazerem o mesmo. Mas precisamos começar em nós. Seja agradecido pelas pessoas que te abençoaram. Seja grato. Seja grato. Paulo sempre agradecia a Deus por causa daquilo que os irmãos faziam na vida dele. Graças, irmãos, graças. Não se esqueça de agradecer as pessoas que te levaram a Cristo, que te acharam, que te deram uma oportunidade, que te fizeram entender algumas coisas, que te aceitaram, que te abraçaram. Nunca se esqueçam dessas pessoas. Agradeça. Diga muito obrigado. Honre essas pessoas. Honre seu líder de célula. Honre os seus líderes espirituais. Último, abra o seu coração sem barreiras para amar. Abra o seu coração, querido. Gente, se a gente não abrir o coração para amar, sinto muito, queridos. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus disse, em Mateus capítulo 5, verso 8, disse o quê? Felizes as pessoas que têm um coração puro, porque elas vão ver Deus, elas verão a Deus. Elas vão confessar com a boca e vão ver o Senhor. Vai confirmar a verdade na vida delas. Então, abre o seu coração para amar. Abre o seu coração. Não resista a isso. Peça perdão, peça desculpas, enfim. Dê um passo em direção à pessoa. Faça isso. Sabe, nós temos orado muito para que haja um derramar de amor no nosso meio. As pessoas ficam meio pegajosas, sabe assim? De amor mesmo. Babonas de amor, né? Beijem mesmo, de forma intensa, uns aos outros. Que haja no coração um desejo de servir uns aos outros, de lavar os pés uns dos outros. De dar um maior tempo um pelos outros, de cuidar de alguém, de discipular alguém. Sabe, irmãos, isso é uma revolução que pode acontecer no nosso coração, mas nós precisamos amar. Restaurar o amor no nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós temos tantas feridas, nós não conseguimos amar por causa delas. Elas nos fizeram amargas. Elas nos fizeram perder a esperança. Elas nos fizeram perder a fé.
Mas nós queremos terminar esse culto orando ao Senhor, pedindo um renovo do amor do Senhor na sua vida, pedindo um derramar do amor do Senhor no seu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações. E é a Ele que nós vamos pedir: Senhor, derrame mais o Teu amor nos nossos corações. É o que nós precisamos. É o que nós mais precisamos. Deus quer começar algo lindo no nosso coração, nessa igreja, em nossas células. Tomar essa cidade mesmo. E quer começar com a gente, mas precisa melhorar a gente. Precisa melhorar a gente está ruinzinho, meus irmãos. Está ruinzinho, precisamos melhorar. Nós precisamos ser tratados por Deus, se deixar tratado por Deus. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Há formas de amar a Deus. Tinha esse simbolinho aqui, esse joguinho na minha época, tá, irmãos? Acho que é saudosismo da minha época. A maré, né? Tinha no chiclete, parece, ping-pong. Chiclete ping-pong, tá? Da minha época tinha isso aqui, ó. Tá? A maré, tinha várias coisinhas assim, práticas, né? A maré, dar o último bis para ela, a maré, né? Andar de bicicleta com ela, a maré pegar na mão dela quando ela está sozinha, enfim. Há formas práticas de amar. Nós precisamos ser generosos. Generosos, ou generosidade é a capacidade de doar tempo, dinheiro, atenção, talentos. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ter sacrifícios. Sacrifícios. Trocar o nosso conforto pela dor, pela dependência. Nós precisamos de sacrifício. Precisamos de renúncia. Precisamos abrir mão dos sonhos, dos planos, das ideias, enfim, abrir mão de coisas, por bem dos outros. Porque Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. E quando nós abrimos o coração, Deus faz uma revolução na nossa vida, que nós começamos a amar em detrimento das pessoas, quem elas são, o que elas fizeram, o que elas pensam, o que elas acham. Nós simplesmente amamos. E é isso que Deus espera dos seus seguidores. O Espírito Santo de Deus não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, mas Ele nos enche do seu poder, do seu amor e nos torna prudentes. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos enche agora de poder, de amor e de prudência. Amém, queridos? Se você quer, vem aqui na frente, vamos orar. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Peça aí, Senhor, mais do teu amor, eu quero, Senhor. Eu quero amar mais minha esposa, meu esposo. Quero amar meu filho, meus filhos. Quero amar o meu inimigo, as pessoas. Eu não sei, eu não tenho forças. Mas o Senhor é amor. E nós oramos agora ao Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós com o teu poder, vem sobre nós com o teu amor. Vem sobre nós, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais do teu amor, Senhor. Nós queremos amar, Senhor, as pessoas. Queremos ser um povo marcados pelo teu amor, Senhor. Que abra mão, Senhor, do seu tempo, do seu conforto, para se importar com a dor dos outros, para se importar com aqueles que ainda precisam ouvir. Senhor, mais do teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Toma-nos nesta noite. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Encha-nos, Senhor. Encha-nos de ti. Que o Senhor cresça em nós e que a gente diminua, Senhor,
Que o Senhor apareça. Senhor, que eu desapareça. Senhor, apareça com teu amor na minha vida, Senhor. Que o Senhor apareça com teu amor, Senhor, nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus olhos, para enxergar as pessoas como o Senhor quer que sejam enxergadas, Pai. Constranja-nos, Senhor, com teu amor. Que o Senhor cresça. Que mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Precisamos de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministre a pessoa do seu lado. Diga mais do amor de Deus, querido. Mais do amor de Deus para a sua vida. Receba isso. Receba para a tua vida. Seja abençoado. Deus te ama. Deus te ama. Ele te ama. Ele te ama. O diabo talvez semeou tanta mentira. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Isso é verdade. Ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Aleluia. Perdoe. Libere perdão. Mas fala assim, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. Eu libero perdão para a vida dela. Que depender de mim, pode contar comigo, Senhor. Ela vai ser abençoada. Eu vou ser canal de bênção para a vida dela. Abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.